Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe de ensinamento para nós nessa palavra de hoje, né? Hoje, 21 de março de 2024, né? E um dia novinho aí para a gente refletir, mudar de vida, fazer a vontade de Deus e seguir na paz do Senhor Jesus, com a certeza de que a gente está tentando todos os dias, caindo, levantando, levantando, caindo, mas sempre de pé, nunca espojado no problema, na dor, na dificuldade, né assim? Então, vamos ver o que Jesus trouxe hoje para nós. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João, no capítulo 8, versículo do 51 ao 58. Aqui. 58. Aqui. 58. Vamos lá. Então a palavra de Deus nos diz: Jesus é maior do que Abraão. Eu garanto a vocês, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Eu garanto a vocês, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus disseram: agora sabemos que estás louco. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca vai experimentar a morte? Por acaso tu és maior que o nosso pai Abraão que morreu, os que pretendes ser? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vocês dizem que é o Pai de vocês. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a palavra dele. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se porque viu o meu dia. Ele viu e encheu-se de alegria. Então os judeus disseram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. A palavra diz que sabemos que o povo de Jesus, os judeus, não acreditava nele, não acreditava que ele era santo, não acreditava que ele era um profeta, não acreditava que ele era o Salvador, que tinha vindo para salvar a humanidade. Aquele povo não acreditava, né? E aí a palavra diz que Jesus diz a eles, e hoje ele diz para nós também: aquele que acreditar na minha palavra, aquele que seguir a minha palavra, ou seja, aquele que praticar aquilo que eu desejo, não verá a morte. E a palavra diz que eles, sem entender, falaram o quê? Como assim? A gente não vai ver a morte. Quem és tu? Né? Começou questionando a Jesus, perguntando quem ele era, porque Abraão, né, tinha morrido, tinha sido um grande profeta e tinha morrido, e outros profetas também tinha morrido, né? Eles falavam da morte física. Eles falavam da morte física. Eles não entendiam o que significava a morte espiritual, que eles mesmos já eram e são pessoas mortas a partir do momento que não crê na palavra de Jesus, né? Que não aceita Jesus. Eles são pessoas mortas, eram pessoas mortas já espiritualmente falando, né?
Então Jesus foi e falou para ele, né? Que antes de Abraão, ele já era, ele já existia, né? Por quê? Porque ele era filho de Deus. Então, antes de Abraão, de qualquer profeta, de qualquer um, ele já era, né? Jesus fala. Então, quando Jesus vem nos falar, vem falar para aquele povo judeu, né? Que não acreditava nele, né? Que quando a gente crê na palavra de Deus, pratica a palavra, faz a vontade de Deus, a gente não vai ver a morte. Ou seja, o nosso espírito não morrerá. O que significa o espírito morrer? É perder a salvação, é perder o reino do céu, é não entrar na vida eterna, é ganhar o inferno. É isso. Essa é a morte espiritual. E muitas vezes, se a gente for perceber, nós somos pessoas mortas espiritualmente. A gente está vivo na carne, mas por dentro nós somos pessoas mortas. A maioria é assim, né? Para as pessoas que hoje encontraram a Jesus, que hoje fala da palavra de Deus, que hoje vive a palavra de Deus, que tenta viver todos os dias um pouco, está sempre melhorando de vida, está sempre saindo do pecado, está fazendo uma caminhada para a vida eterna. Mas aqueles que permanecem na vida do mundo errada, fazendo as práticas erradas, já pode se considerar espiritualmente um espírito morto. Você só está aqui, a sua presença é carnal, porque o seu espírito para Deus já está morto. Por quê? Porque nós desobedecemos e desagradamos o coração de Deus, quando a gente escolhe por vontade própria o pecado. Existem coisas e pecados na nossa vida que está sempre diante de você, né? São tentações que você se sente atraído, que você quer viver aquilo ali, mas você conhece a palavra de Deus e você sabe que se você viver, você vai entrar num lamaçal terrível. Por quê? Porque ali você vai se envolvendo com aquilo, você vai se envolvendo e quando você percebe, você não consegue mais sair. Isso te afasta das coisas de Deus se você é de Deus, né? Aquilo te afasta e com certeza você não vai viver mais bem como você vive. Por quê? Porque você tem a sua consciência. Tua consciência, ela pesa. O Espírito Santo que habita em você, ele te acusa de algo errado. Então essa é a morte espiritual de que Jesus fala aqui. Eles pensavam que Jesus estava falando da morte física, né? Da morte que a gente morre, bota num caixão, se enterra, né? Mas não era daquela morte que Jesus falava. Jesus falava da morte espiritual. Quando a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Assim como todos os dias a gente precisa alimentar o corpo com os nossos alimentos, o alimento diário, seu feijão de cada dia, o seu arroz, a sua farinha, a sua carne, né? O seu ovo, enfim, né? O seu lanchinho que você faz durante o dia, durante a noite, né? Então, a gente precisa desse alimento para que a gente se mantenha de pé, para que a gente tenha força de caminhar, de trabalhar, de conseguir dar conta do recado aqui embaixo. Na vida espiritual, o nosso espírito, ele também precisa de um alimento. Então, existem 2 alimentos que a gente pode alimentar o nosso espírito, né? Para que a gente possa se manter de pé e ser uma pessoa apresentável diante de Deus, né? Então, o primeiro alimento é o alimento da palavra de Deus. Você começa a ler, a degustar a palavra de Deus e você começa a viver, você começa a tirar da sua vida os pecados, as coisas erradas, aquilo que não agrada a Ele, você vai consertando. Então ali você começa a alimentar o teu espírito, né? Teu espírito começa a ficar fortalecido diante de Jesus, diante de Deus.
você começa a ganhar favores de Deus através da tua obediência. Né? Então, esse é um dos alimentos. E eu acredito que seja o início de tudo na nossa vida. É como se a gente renascesse. É como se a gente nascesse de novo, como diz a palavra. Né? Você precisaria entrar no ventre da sua mãe de novo, para que você se formasse e nascesse de novo. A palavra de Deus, ela é assim. Quando você começa a se alimentar dela, você começa a nascer de novo. Por quê? Porque você tira aquelas práticas erradas da sua vida de antigamente. Aquelas práticas que você fazia, muitas vezes você nem sabia que você estava pecando. Né? Você estava somente usufruindo da sua carne, do seu prazer, do seu gosto, daquilo que você quer, né? E pronto. Você não tinha nem noção. Muitas vezes a gente não tem nem noção da coisa errada, né, de que a gente está fazendo. Mas quando você começa, quando você entende que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é a água viva que ele fala, né? Quando você bebe dessa água, jamais você vai sentir sede. Não é a água que a gente toma que sacia a nossa sede carnal. Né? É a água do Espírito Santo. É o conhecer a Deus, é o fazer a vontade de Deus e Ele chega junto de nós, dá a nós o favor que a gente está merecendo quando a gente começa a sair de certas coisas erradas que a gente pratica. Ah, mas eu não pratico nada de errado, eu sou humana e ele me conhece. Tem muitas denominações por aí que pregam dessa forma. Ele me conhece, ele sabe que eu sou humana, ele sabe que eu posso pecar a qualquer momento. Né? Mas em momento nenhum na palavra você encontra ele dizendo assim: pode pecar, eu vou perdoar vocês, porque eu sei e reconheço que vocês são humanos. Eu vivi na carne, no meio de vocês, e sei que as tentações são muito grandes. Então vocês vão poder levar isso aí e no final tá tudo certo. No final, eu já morri na cruz, eu já derramei todo o meu sangue pela salvação de vocês e todos vocês estarão salvos só por isso. Né? Então vocês podem continuar com a fraqueza de vocês, porque eu estou aqui, mas eu estou entendendo. Eu sou um Deus que entendo. Em momento nenhum na palavra de Deus a gente encontra isso. Né? O que é que a gente encontra na palavra de Deus? A gente encontra Ele mandando a gente viver os mandamentos, amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? E através desse mandamento a gente conseguir viver o restante. Porque quando a gente ama o próximo, a gente não faz o mal ao próximo. Quando a gente ama o próximo como a gente nos ama, a gente não vai julgar o próximo. Porque a gente sabe que se a gente julgar, a gente pode ser julgado e a gente não vai gostar de ser julgado. Né? A gente não vai gostar que alguém diga que a gente fez algo que a gente não fez. Né? Se a gente amar o próximo como a gente se ama, a gente não vai roubar. Por quê? Porque a gente não vai querer ser roubado. Né? Assim, eu não quero ser roubada, então eu não vou roubar. Porque a mesma sensação que eu vou sentir sendo roubada é a mesma sensação que a pessoa está sentindo, eu roubando ela. E assim sucessivamente. Né? Assim vem o pecado, aí vem o adultério. Se eu amo o irmão como eu me amo, eu não vou adulterar. Eu não vou trair a esposa do vizinho ali, porque eu posso me encaixar na pessoa dela e dizer, eu não iria gostar se ela, se eu tivesse com o marido dela, né, ao certo. Eu não ia gostar, né? Ia ser uma coisa horrível, ia destruir minha família. Enfim, é assim. Então a palavra de Deus, ela passa a ser viva, ela passa a ser eficaz. É por isso que Jesus dizia aos judeus:
se você conhecer a minha palavra, jamais você conhecerá a morte. Você não passará pela morte. A morte espiritual. Perder a salvação, perder a vida eterna, perder o reino de Deus, né? Porque muitos pensam que só em acreditar, tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Se creres, terás a vida eterna. Né? Mas só que depois de tudo isso, você lê isso aí, mas dentro de toda a palavra de Deus, Jesus pede o quê? Obediência aos mandamentos. Obedeça, mude. Se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa... Depois que você me conhecer, você tem que mudar. Né? É como se Jesus dissesse, depois que você me conhece, depois que você conhece a minha palavra, você tem que mudar. Se você não muda, porque o Espírito Santo não está em você. É impossível uma pessoa que muda, uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa que ela não mudar o seu jeito de ser, né? A essência, eu costumo dizer, a essência, a gente nasce com a essência, porque a essência da gente, né, vem dos nossos antepassados. É uma coisa que é genética, vem ali. Mas quando a gente começa a aclamar pelo Espírito Santo dentro de uma caminhada espiritual, dentro de uma vida espiritual, a gente começa a mudar. A gente muda com certeza. Se você é uma pessoa arrogante, você deixa de ser. Se você não é uma pessoa humilde, você passa a ser. Né? Então, assim, durante o tempo que você... A coisa é tão certa que durante o tempo que você está dentro da palavra, que você está se alimentando da palavra, você está se alimentando da sua caminhada espiritual, você está indo à igreja, você está comungando, você está recebendo Jesus, você está ali jejuando, você está se confessando, né? Você permanece a pessoa que Jesus quer. Quando você começa a se desviar, que você começa a sair, que você começa a parar de fazer as coisas espirituais, você passa a ser a mesma pessoa. Quem nunca escutou, né? Rapaz, o meu marido ou o meu filho tá indo à igreja, conseguiu encontrar um grupo de oração ou um culto evangélico e tá indo e tá mudando e nossa, mudou da água pro vinho. O menino era assim, o menino era assado, mas o menino mudou. Aí passa-se um tempo, você encontra a dita cuja de novo e a pessoa vai dizer: o meu filho se desviou, o meu filho está no mundo, voltou a ser tudo que era antes. Então, assim, é a essência, é uma coisa que não tem como sair de nós. É por isso que o convite que Jesus nos traz todos os dias é esse, que a gente permaneça na sua palavra, que a gente permaneça entendendo a palavra de Deus, que a gente permaneça mudando de vida aqui, porque a morte em que ele fala aqui ao seu povo é a morte espiritual, e eles pensavam que era a morte física. Não é a morte física. Tudo relacionado a Jesus é espiritualmente falando. Todo o recado que ele dá é para a nossa mudança espiritual. É através da mudança espiritual que a gente consegue mudar algo em nós visivelmente, né? Vamos se dizer, depois que você conhece a palavra, que você se alimenta e que você entende que você quer viver, né? Você deixa de usar roupas escandalosas, você deixa de usar roupas ousadas, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te ajuda a sair daquilo ali. Ele te mostra que não precisa para você ser uma mulher bonita, para você ser uma mulher sensual, você precisa se mostrar o seu corpo. Então ali você sai daquilo ali, né? E ali você vai se alimentando. Esse é o alimento espiritual de que nós precisamos, a palavra de Deus. Então ele diz: se vocês começarem a se alimentar da minha palavra, a entender a minha palavra, a mudar de vida, vocês nunca conhecerão a morte. E a morte que se fala aqui é uma morte espiritual, não é uma morte carnal. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.